Ótimo. Vocês estão vendo aí a tela, Tom, né? Tá. Então, gente, inicialmente agradecer aí a toda a diretoria, parabenizar aí pelos 10 anos, né? O Fred por ter convidado aí a entrar nesse grupo aí maravilhoso, junto com a Camila e Pato. E eu vou tentar acrescentar um pouco que eu sei aqui para vocês sobre diagnóstico e tratamento de nódulo hepático. É uma aula que dava para dividir entre tumores benignos e malignos. Eu vou ser mais focado realmente no diagnóstico e tratamento, tá? Então, para a gente começar, né, o nódulo hepático a gente pode separar sempre em dois focos, né, o benigno e o maligno, tá? Eu vou começar pelo benigno, né, e mostrar aqui para vocês, ó, do lado esquerdo a gente tem sempre o que? A hiperplasia anular focal, o adenoma, hemangioma e o cisto hepático. E no maligno, principalmente, né, não vou colocar, não teria como colocar todos, colangiocarcinoma, os outros tumores mais incomuns, mas pelo menos aqui o CHC, o carcinoma hepatocelular, e metástase. Principalmente aqui eu vou falar de metástase coloretal, tá? Porque teria metástases não coloretais, que aí entra pâncreas, entra rim, entra mama, aí realmente é uma outra aula, tá? Mas eu vou se basear principalmente nesses tumores benignos e nesses tumores malignos. Então, quanto à hiperplasia anular focal, né, isso é uma coisa bem importante, que lá no norte do a gente tem a tomografia, principalmente a ressonância. Hoje o diagnóstico de lesão hepática nodular é a ressonância com contraste hepatoespecífico, não tem a menor dúvida, porque muitos a gente já operou hiperplasia anular focal, né, na verdade sem indicação, a gente não conseguia fazer a diferença por imagem da hiperplasia e do adenoma, que o adenoma é cirúrgico, então a gente muito operou hiperplasia anular focal. Hoje, com o contraste Primovis, realmente a gente consegue separar a hiperplasia do diagnóstico do adenoma. A gente tem alguém com áudio aí, se puder fechar o áudio. Então, a hiperplasia, né, só para citar aqui rápido, né, ela é muito mais frequente que o adenoma, né? Cicatriz central, ela pode se apresentar na imagem, né, em torno de 25%, e é bem característico, mas ela só está em 1/4 dos pacientes. Ela possui ductos biliares, 80% são únicos, não sangram, e existe uma dependência hormonal que é discutível no crescimento, mas não no surgimento. Então, na grande maioria das vezes, né, o tratamento da hiperplasia é não cirúrgico. E hoje o que a gente consegue fazer? Tem um incidentaloma, num ultrassom, numa tomografia, e faz o Primovis na ressonância, a gente consegue descartar os pacientes da hiperplasia. Excepcionalmente vai ser cirúrgico naqueles pacientes que têm uma hiperplasia grande, né, de 7, 10 centímetros, principalmente no lobo esquerdo, que aí o paciente faz um quadro de plenitude pós-prandial. Então, assim, a grande maioria dos casos que eu operei de HNF eram pacientes magros, jovens, mulheres da grande maioria, mas com, na verdade, com plenitude pós-prandial por compressão da lesão no lobo esquerdo em cima do estômago. Mas a grande maioria não é cirúrgico. Isso também é a mesma conduta para o hemangioma. Se você me perguntar quantas vezes eu operei o hemangioma, eu vou contar nos dedos, tá? Porque é um tumor benigno, mais frequente do fígado, é uma saculação venosa, na verdade. Tá? Você pode ter até 8% dos pacientes no ultrassom, você pode ter hemangioma. É mais comum na mulher, pode ser múltiplos em algumas vezes. Na maioria é assintomático, é um incidentaloma, e a maioria é menor que 3 centímetros. Tá? E aqui vocês podem ver na tomografia, né, é uma imagem, né, com alteração de densidade, tem uma captação que a gente chama, né, de fora para dentro, centrípeta do contraste, lenta, até porque é uma saculação venosa, tá? E é muito raro ter alguma complicação. E quando tem alguma complicação, tem descrito na literatura, né, dor, ruptura e a síndrome de Casabá. Mas assim, eu particularmente já vi paciente com, lá no fundão, com 23, 26 centímetros de hemangioma e não tinha trombopenia, não tinha consumo de plaquetas, tinha na verdade desconforto e principalmente questão estética. Né, o paciente tinha emagrecimento, então o abdômen é praticamente bem globoso e a paciente se queixava realmente, era uma coisa assim constrangedora, né, causava até distúrbio psiquiátrico, né, psicológico, que ela tinha que dar, as pessoas davam lugar para ela achando que ela estava grávida. Então essa paciente foi indicada realmente transplante, que são situações também excepcionais, tá?
Um outro quadro que a gente tem que lembrar, porque esse aí vai para a minha área, né, que é o adenoma hepático. Né? Então você tem uma associação mais fina, né, mais próxima com contraceptivos, é muito mais frequente em mulher, e é muito mais frequente em mulheres que tomam contraceptivos acima de 5 e principalmente 10 anos. Então quando chega para a gente um paciente que tem um nódulo hepático, hipervascular, com componente de gordura, com uso de mais de 10 anos de contraceptivo oral, então é muito frequente o diagnóstico do adenoma. E a ressonância hoje, né, com contraste hepato específico, o Primovis ou outro contraste, ele praticamente fecha o diagnóstico. E ele é cirúrgico, tá? Ele é cirúrgico porque existe o risco dessas complicações, de necrose central, hemorragia intratumoral, como eu vou mostrar aqui para vocês no caso, hemorragia peritoneal e o potencial de malignização, que não é baixo, tá? E tem alguns trabalhos mostrando até 17% de malignização quando o tumor passa de 4 centímetros. Então a indicação, né, que a gente considera no livro são adenomas centrais no fígado acima de 4 centímetros. E aqueles que estão periféricos subcapsulares, até foi um congresso que eu fui em Portugal, o Hugo, que é um excelente cirurgião lá do Porto, ele fala, Alexandre, ó, ele falou para mim, eu indico 4 centímetros como está na literatura, agora como está subcapsular eu indico acima de 3, que aí o risco de rompimento da cápsula e sangramento para o peritônio é maior, tá? Então aqui, na verdade, eu passei uma... então o tratamento aqui é praticamente cirúrgico. Claro, sempre seguindo essas orientações, central acima de 4 e periférico acima de 3. Aqui mostrando uma lesão bem central no fígado, tá? Praticamente pegando aqui toda a bifurcação portal do fígado direito, e ainda tem aqui o lobo esquerdo do fígado com segmento 4. Então assim, esse paciente na verdade tem que fazer, foi feita uma ressecção hepática, aqui mostrando o fígado, tá? Aqui o ligamento, aqui o dreno na cavidade, todo o fígado que foi ressecado. E vocês podem perceber, né, que a imagem aqui da lesão do adenoma, isso é muito característico, né, quando a gente faz a ressonância, tem uma fase lá que é de supressão de gordura, essa é a parte que diferencia muito da hiperplasia, ele tem bastante componente de gordura, que a gente pode ver aqui. Esse é um caso bem interessante, né, é uma paciente testemunha de Jeová, que apresentou plenitude pós-prandial e tinha essa lesão grande aqui, né, no fígado. Então assim, só pelo tamanho da lesão e da imagem hipervascular e a compressão no estômago sintomática, esse paciente foi indicado a cirurgia. E para nossa surpresa, né, ele tinha esse grande hematoma aqui, ó, e na verdade o adenoma era desse tamanho. Esse adenoma não passa de 3 centímetros, ele estava entre 2 e 3 centímetros. Então você vê, se essa cápsula rompe, esse sangramento era para dentro da cavidade peritoneal, um abdômen agudo hemorrágico. Sorte dela é que ela sangrou para dentro do parênquima e ficou ali contido na cápsula hepática. Esse é um outro caso que a gente pode ver, tá vendo? O fígado vem bonitinho aqui, e aqui tem uma imagem, né, com hematoma subcapsular. Esse é o risco das lesões acima de 3 centímetros na cápsula, que pode sangrar, né, para o abdômen. A mesma estrutura, tá vendo? Aqui você tem aqui, ó, o corte da lesão, aqui o fígado aqui normal, aqui a pequena lesão que fez esse hematoma subcapsular. Então, por sorte, essa paciente não sangrou para o peritônio, mas a gente já teve casos de entrada na emergência no Quinta Dor, no Rios Dor não teve, mas já teve também no Copa Dor de paciente com ruptura, né, do nódulo hepático, e foi visto que era realmente um adenoma. Cisto hepático. Cisto hepático é um tema que eu até gosto de falar porque ele é relativamente simples, né? 90% dos cistos hepáticos, eles são não cirúrgicos, né? Então vai ser um achado no ultrassom, o paciente vai fazer um exame ginecológico, vai fazer algum exame para algum outro sintoma e vai achar no ultrassom. Eles podem ser de 2 a 8% no fígado. Então na grande maioria são incidentalomas. E quando é que a gente vai indicar a cirurgia do cisto hepático? Basicamente nessas situações, né? Isso quando estou falando de cisto hepático simples, tá? Um único cisto ou 2, é diferente do fígado policístico, que é um outro paciente, é uma outra conduta. Então quando você tiver o cisto complexo, que é aquele cisto simples, né, que teve uma hemorragia, que teve uma hemorragia intracística, que teve dor,
Então esse paciente tem indicação de cirurgia, tá? A questão estética, quando você tem um cisto muito volumoso, né, e aquilo realmente está aí, você vê que é não só palpável, mas é visível, tem indicação de cirurgia. E o cistoadenoma e cistoadenocarcinoma. Cistoadenoma é pré-maligno, então uma vez que tem essa dúvida se é um cistoadenoma, tem indicação de cirurgia. E o outro é os sintomas compressivos, como eu falei, que na grande maioria das vezes são compressão no estômago e no duodeno, tá? E hoje, praticamente, a gente faz a cirurgia por vídeo, e não vou dizer 99% das vezes, tendo estrutura para fazer a cirurgia por vídeo, né? Isso aqui, por exemplo, é um cisto simples, né? Não tem nenhuma vegetação, a área bem delimitada. A ressonância também, hoje, aqui é uma tomografia, mas a ressonância é o melhor método. Você vê uma hiperintensa, bem branquinha, né? Que você fica sem dúvida nenhuma para o diagnóstico. Hoje eu vi até no consultório, acompanhamento desses pacientes, não tem nada para fazer. Aqui é um pouquinho diferente, é um paciente que tem cisto, mas ele tem certas membranas, tem uma certa vegetação. Então aqui já é um cisto complexo, provavelmente esse cisto tem um risco de sangramento e aumento do cisto, aí sim, pode dar dor, né, porque você tem uma distensão da cápsula do fígado, tá? Aqui mostrando a diferença na ressonância, da intensidade de sangue mais novo, sangue mais velho. Então isso mostra que esse cisto sangrou e pode mimetizar também um cistoadenoma. Ambos têm indicação de cirurgia, tá? Aqui mostrando um ultrassom, né, foi até da Célia Rezende, que é excelente ultrassonografista, mostrando aqui o cisto. Aqui é uma área de vegetação, então toda vez que tem uma área de vegetação tem que lembrar da possibilidade de ser um cistoadenoma, principalmente se no Doppler tiver vascularização. Aqui mostrando um cistoadenoma com aspecto bem típico, um cisto inflamatório. Aqui a peça, né, a vesícula, aqui tinha outro cisto e a lesão aqui no cistoadenoma. E assim, qual seria a conduta, né, nesses pacientes? De preferência, quando você tem um cisto complexo, você pode até fazer o destelhamento do cisto. O ideal é sempre a pericistectomia, atirar com uma margem ali de meio centímetro a 1 centímetro em volta do cisto, porque ele pode ser um potencial cistoadenoma e já um cistoadenocarcinoma. Aqui vocês podem ver que aqui já tem até um pouquinho já de fluxo no Doppler. E esse é o outro perfil de paciente, né, que já é o fígado policístico. Então, ninguém tem dúvida que esse paciente aqui tem sintoma, né, bem sintomático, o estômago aqui está espremido aqui embaixo. Então, assim, qual é a principal indicação desse paciente? Fazer o tratamento cirúrgico. É o destelhamento, a gente faz hoje 100% das vezes por vídeo, a gente fura esse cisto, né, aspira e faz a ressecção. Até no YouTube lá eu tenho uma ressecção desse tipo de cisto. Nos outros, se tiverem periféricos, você pode até destelhar esses periféricos aqui, tá? Quando é um policístico, esse aqui é um tipo específico dominante que a gente chama. Agora tem outras situações, aqui ó, aqui é a forma da cirurgia, tá vendo? O estômago está aqui embaixo, aqui o cisto todo, tá vendo o volume? Quando eu tirei essa peça, não sei se vai dar para ver aqui embaixo, o estômago estava todo chanfrado, todo marcado. Essa paciente engordou 16 quilos em 3 meses, para vocês terem uma ideia. E qual é o tratamento? Principalmente o destelhamento do cisto dominante, quando for dominante, né? E ressecção. Aí vai depender do tamanho do número de cisto, da distribuição, da função hepática. E excepcionalmente você vai ter ali a indicação de transplante de fígado, né, isolado, né, junto com o rim, ou mesmo duplo, né, porque na verdade o fígado policístico é uma doença genética, que você pode ter a tríade, né, que você pode ter o fígado policístico, você pode ter o rim policístico e você pode ter o aneurisma da artéria cerebral média. Então esse paciente tem que ser pesquisado também com uma tomografia de crânio. E claro que nesse caso aqui, o destelhamento desse paciente não está indicado. Eu vi na França em 2000, até uma conduta controvertida, o cirurgião ele fez o destelhamento da maioria dos cistos. O que acontece? Esse paciente fez uma ascite refratária, porque aquela mucosa continua secretando, e o paciente depois foi transplantado, que é um transplante muito mais difícil, né? Você destelha, você tem um processo inflamatório, você tem aderência. Então o ideal nesses pacientes aqui, você vê o volume, né, do paciente. Os pacientes são muito desnutridos, né? Você vê a camada muscular dele que é bem fininha, porque o paciente realmente tem sintomas de plenitude e acaba se alimentando mal.
Então, tratamento nesses casos excepcionais é realmente o transplante. E para vocês terem uma ideia, aqui para mostrar a proporção, né, de um fígado doador, né, cadavérico, o tamanho da lesão cística. Né, pode chegar aí a 5, 6, 7 quilos de fígado. E é um transplante extremamente difícil. Parece fácil, mas não é. Porque às vezes você tem que abrir até o tórax, você tem que acessar a cava, ressecar a cava em cima e embaixo. Você não tem abdômen suficiente para você acessar com segurança a abordagem vascular da cava, supra e infrahepática. Isso aqui eu vou falar rápido do cistidade, que a gente cada dia a gente vê menos, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, mas é mais comum no sul, que é endêmico, de algumas áreas também do Nordeste, de Minas Gerais. Você tem a hidatidose que forma essa área encistada no fígado. É característico essa calcificação quando não tem de longo prazo, tá? E o tratamento vai depender, na verdade, do tamanho do cisto, né? E da duração do cisto. Então, assim, você pode usar aspiração em solução esclerosante. Isso é mais comum quando você tem um cisto, que a gente faz um diagnóstico precoce. Quando ele é mais tardio, tem aquela camada já mais espessa do cisto, né? Aquela camada cálcica ali. Então, aí o ideal é fazer uma pericistectomia, sempre colocando uma solução esclerosante antes, né? Ou a própria ressecção, tá? Mas isso aí realmente, na verdade, são exceções, tá? Aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, eu vou agora seguir, talvez acho que vale a pena de seguir para a gente abrir discussão depois. Eu vou falar sobre nódulo hepático maligno. Eu vou falar primeiro de metástase, mas principalmente coloretal, e depois falar de carcinoma hepatocelular, mas são poucos slides, tá, gente? Uma coisa fundamental, que vale também para toda a equipe gestora aí do NorteDoc que está assistindo, é a ultrassom perioperatório. Então, assim, não tem como mudar a técnica, né, da cirurgia aberta para a cirurgia laparoscópica. E por quê? Porque você vê um paciente hoje, como eu vi hoje no consultório, ele já vem com uma tomografia, uma ressonância de 21 de janeiro. Marcou para hoje, 22 de fevereiro, já tem um mês. Você vai marcar a cirurgia daqui a 3 semanas. Então esse paciente já parou a quimioterapia, porque você tem que ter um espaço de 6 a 8 semanas, se ele estiver usando o FOLFIRINOX, FOLFIRI, principalmente com Avast, né, que é uma substância aí oncológica que diminui, dá uma certa vasculite no fígado. Então você tem que ter um prazo de 6 a 8 semanas sem quimioterapia. Então, assim, mesmo que você tenha um exame muito precoce, você vai ter um delay aí de cirurgia de no mínimo 6 semanas. Então, pode ter crescimento, pode ter surgimento de novas lesões no fígado? Pode. Então você tem que ter ultrassom perioperatória na cirurgia aberta e tem que ter um ultrassom na cirurgia laparoscópica. Esse é o grande, vamos dizer assim, você tem minha crítica aqui hoje no Rio de Janeiro, tá? Só tinham duas empresas que disponibilizavam o ultrassom laparoscópico, mas uma foi queimada no hospital na Unimed e o outro foi queimada no hospital de Niterói. Queimada no sentido de colocar o probe dentro de um autoclave. Então, infelizmente, destruiu-se uma sonda de 80 mil reais. E quando você vai operar o paciente e faz um ultrassom intraoperatório, você pode mudar a sua tática cirúrgica até 30%. Tá? Então, se você tem um nódulo aqui desse lado, você vai fazer a sua ressecção, né? Você chega aqui, você faz ultrassom nesse pontinho aqui, você vê onde tem os vasos, você pode fazer uma ressecção segmentar, em vez de fazer uma hepatectomia direita extensa. Aqui você pode fazer, aqui você tem que fazer uma hepatectomia direita extensa, porque ele está próximo da veia hepática. Aqui você vai abortar a cirurgia, porque simplesmente a lesão cresceu nesse período. Então, assim, nesse caso aqui, por exemplo, você achou uma lesão aqui, achou umas 3 lesões, você pode talvez aqui não abortar a cirurgia, mas você pode fazer uma ablação hoje, né, por radiofrequência com micro-ondas. Por isso que é sempre bom você ter uma agulha stand-by. Você não vai fechar o doente podendo tratar o paciente. Então você deixa uma agulha ali stand-by e você pode tratar lesões de até 2 centímetros com segurança. E quais são os 3 princípios básicos para você operar o paciente com metástase? Então, assim, primeiro, é remover todo o tecido tumoral. Né? Antigamente tinha a preocupação de ter uma margem de 1 centímetro, hoje isso caiu, já tem trabalhos mostrando que se tiver a margem de 1, 2 milímetros é suficiente.
preservar o máximo de parênquima hepático. Então você tem que ser o que a gente chama de cirurgia poupadora de fígado, porque esse doente pode até, em 5 anos, ter uma recidiva, né, de 30% a 40%. Então você tem que poupar, não adianta você querer fazer um nódulo pequeno no fígado direito e fazer uma patectomia direita. O ideal é que você faça uma ressecção segmentar. E sempre uma ressecção segura, né, sem sangramento. Aqui que é importante a questão do material na cirurgia do fígado, porque até a década de 90, a cirurgia de fígado era uma cirurgia feita com um dedo, digitoclasia, para você esmagar ali o fígado e poder ver as estruturas vasculares. Depois passou a ser com quericlasia. E atualmente hoje você faz com aspirador ultrassônico, que é uma das maiores invenções, tirando a roda, né, e o carro, e o telefone. Eu acho que assim, o aspirador ultrassônico, ele emite um som extremamente alto, ele vibra, ele aspira os hepatócitos, ele irriga e lava aquilo ali. Você consegue identificar todos os vasos, você vai lá com o clipador, clipa e corta, né? Ou passa fio, mas assim, você faz uma cirurgia muito mais segura. Isso tanto para a cirurgia aberta quanto para a cirurgia, né, por videolaparoscopia. Aqui mostrando só uma metástase coloretal. Então aqui a segmentação hepática, o segmento 2, o 3, o 4, o 1 está lá atrás, que é posterior, o 5, o 6, o 7 e o 8. Tá? Então aqui mostrando que foi ressecado o segmento 3, o 2 está aqui, o 4 está aqui, aqui estaria o 5, aqui estaria o 6, tá? E o 7 e o 8 posterior. Então assim, a gente conhecendo a anatomia, que é uma anatomia praticamente compartimental, que são 8 segmentos, a gente consegue fazer cirurgias poupadoras, né? Ao invés de fazer uma ressecção total do lobo esquerdo, uma ressecção ampla, você consegue fazer ressecções com margem, que sempre chama de margem R0, tem que retirar a lesão toda. Uma das técnicas, é isso que vale a pena aí a participação da Camila aí, que está entrando no grupo, né? Pacientes que têm lesões extensas desse tamanho aqui, por exemplo, né? Muito grande, com fígado pequeno. Isso aqui é o lobo esquerdo mais o caudado. Aqui não dá para medir, mas com certeza tem menos de 35% do parênquima hepático se eu fosse ressecar. Então, dependendo do tamanho do paciente, um paciente de 70 quilos tem que ter pelo menos 1% ou 0,8% de fígado. Tem que ter aí de 600 a 700 gramas de fígado. Então esse paciente não vai ter isso no pós-operatório, então ele vai morrer de insuficiência hepática. Então o tratamento, uma das estratégias, é você, né, puncionar a veia porta direita, embolizar, esclerosar ela. Aí tem várias substâncias, acho que vale a pena depois a Camila apresentar uma estratégias que a gente pode abordar no fígado. Isso é bem interessante, uma aula dessa. E aqui mostrando já toda a embolização à direita, tá? Segmento 5, 8, 7 e 6. Então isso aqui, depois de 30 dias, esse fluxo todo vai para o lado esquerdo. Então você tem uma hipertrofia do fígado esquerdo e você opera o paciente, né, com mais segurança, né, e sabendo que esse paciente tem menos risco de insuficiência hepática. A outra estratégia, né, que os radiologistas também usam muito, e que eu uso, né, intraoperatório, quando a gente acha uma lesão maior, né? Por exemplo, eu operei aí, foi o Pedro, né, um paciente que foi encaminhado de fora. Eu fiz nele 3 ablações e 4 ressecções, que eram lesões centrais. Eu queimei, né, na realidade não foi com agulha de radiofrequência, foi com micro-ondas, que é um aparelho relativamente novo, aqui tem 1 ano, eu fui o primeiro a usar, foi em dezembro de 2019, antes da pandemia. E você consegue queimar lesões aí até 5.4, né, com micro-ondas, na radiofrequência até com 4,5, tá? Mas os trabalhos de radiofrequência para nódulo hepático metastático, o ideal é que a gente queime até 2 centímetros, tá? Seria um tratamento curativo igual ressecção. Mas não que seja polêmico, mas o radiologista puxa isso. Mas para eles, eu acho que sempre a ressecção você fica ali com toda a margem com segurança ressecada. Às vezes você tem recidiva na radiofrequência, tanto no micro-ondas, que pode ter algum vaso passando por aqui, e aqui está 100 graus, o vaso vai estar 37. Então isso acaba diminuindo o calor, né, naquela radiofrequência. Aqui o hepatectomia, que a gente chama de 2 tempos. Isso é uma estratégia de operar o paciente em 2 tempos diferentes, por isso que tem 2 tempos, dá um intervalo aí de 30, 40 dias.
É um paciente que tem lesão no lado esquerdo do fígado, lado direito do fígado. Ele só tem um segmento 4 e segmento 1 sem lesão. Então primeiro você vai lá, opera esse paciente, tira o lobo esquerdo dele. Aí vocês já podem perceber que o segmento 4 já aumentou, o caudado já aumentou. Depois você vai novamente e resseca agora o lado direito do fígado. Tem um paciente que só tem 2 segmentos, segmento 4 e segmento 1. E o paciente continua bem. Tá? Mas isso lembrando, é que isso geralmente só tem uma boa resposta porque os pacientes que a gente chama de bons respondedores à quimioterapia. Tá? Mas é uma tática que pode ser feita. Eu não coloquei aqui, que eu acho que era muito extenso e também é um assunto que quem quiser pode perguntar depois, é o ALPS, né, que é uma técnica que também é um procedimento que a gente faz em 2 tempos, mas na mesma internação. Isso aqui o paciente tem alta, na mesma internação, na mesma cirurgia, você emboliza o fígado de um lado, corta um pouco do parênquima, uma semana depois vai ter hipertrofia e você acaba realizando a cirurgia completa. Mas eu não botei aqui que seria muito extenso. E para terminar, o CHC. Né? Aqui o carcinoma hepático celular é uma distribuição mundial, onde está mais escuro, é onde tem maior incidência, né, do CHC. Então na Ásia tem muita incidência de hepatite B, na África também hepatite B, hepatite C. No Brasil a gente está, vamos dizer assim, em média incidência, prevalência, muito parecido com os Estados Unidos. E vocês vão entender por quê. A gente está se aproximando. Aqui está um pouquinho mais claro que os Estados Unidos, vocês podem perceber. E quais são as principais causas, né, do carcinoma hepático celular? Então, hepatite B, porque só que hoje já tem vacina já há muito tempo no calendário, então a tendência é cair. Embora o próprio vírus B, que tem anti-HBs positivo, tenha passagem, vamos dizer assim, contato com o vírus B, ele tem uma maior propensão a ter o CHC. Tá? Hepatite C, que hoje a taxa de resposta, né, com os medicamentos antivirais é excelente, então a cada dia mais tem menos evolução para cirrose. Aflotoxinas, que são situações especiais. Hemocromatose, que embora a incidência em relação às outras causas é baixa, em número absoluto é a que está mais associada realmente ao CHC, mas acaba sendo poucos casos porque a hemocromatose não é tão frequente. Esteroides, isso aqui também é relativamente frequente, tá? Eu já vi até um médico que era dono de uma clínica radiológica, e ele comprou o aparelho, quando ele fez o ultrassom próprio para testar o aparelho, ele viu os nódulos no fígado. Então a situação foi bem delicada mesmo, e realmente eram várias lesões no fígado, então não teve muito sucesso. O álcool, que se mantém numa média aí de 20% a 30%, e na verdade eu não botei aqui, mas hoje, que é uma coisa epidêmica nos Estados Unidos, está se tornando aqui, é a doença hepática gordurosa não alcoólica. Isso ainda mais quando associa com álcool, tá? Mas a não alcoólica, você tem um processo de esteatose, esteatohepatite, cirrose e o carcinoma hepático celular. Estima-se que esse processo todo aqui, o paciente pode ter um risco maior que a população de 6 vezes mais de ter CHC. Então já se preconiza, né, nesses pacientes fazer um screening para CHC, porque eu já vi, ano passado eu vi alguns casos de pacientes com esteatose hepática, sem F4, F3, sem ter cirrose, já com CHC. E aqui o que a gente vai fazer, né? Com carcinoma hepático celular? É a grande dúvida de congresso, quando ressecar, quando transplantar. Tem equipes que preferem fazer a ressecção primeiro, alegando que fazer a ressecção primeiro não vai dificultar o transplante. Tem trabalhos mostrando que não dificulta o transplante, a sobrevida é a mesma. Tem grupos que transplantam direto, porque a alegação aqui vai estar trocando aquele fígado, né, que na verdade tem risco de, mesmo se ser ressecado, de ele voltar depois de 30% em 5 anos. Então você já trata a causa em si, só que você vai trocar um fígado novo, vai ter todas as medicações, a imunossupressão, as consequências da imunossupressão a longo prazo, hipertensão, diabetes, aquelas coisas todas. Tá? Mas isso vai depender do que? Se a cirrose é avançada ou não, vai depender da localização do tumor, se é fácil a ressecção, o tamanho e o número de tumores, que vai entrar dentro da classificação lá de Milão, e se tem doença coexistente. Então, assim, é uma decisão que tem que ser multidisciplinar. Aliás, tudo hoje na medicina tem que ser multidisciplinar. Acho que desde um paciente
simples até um paciente que questiona transplante. Tá? Quando a gente tem um CHC que a gente chama de fígado não cirrótico, fibrolamelar, as ressecções podem ser muito mais amplas. Então aqui o seu fígado é normal e aqui praticamente o fígado direito é tumor, também do lado esquerdo. Então você sai praticamente 60%, 70% do fígado e esse fígado regenera. Tá? Voltando para o CHC, então assim, a gente divide, vou mostrar aquela tabela clássica, né, do grupo de Barcelona, mas aqui eu separei que o estágio A, que é o primeiro estágio, a gente consegue ter aí uns centros que fazem uma boa avaliação, né, um bom acompanhamento, um tratamento curativo em 30%. A gente, quando não tem hipertensão porta, menor que 5 centímetros, CHA, faz essa ressecção e atualmente, de 2018 para cá, a gente inclui a ablação também como método curativo, que antes era só paliativo. Quando tem hipertensão porta, até 3 nódulos, até 3 centímetros, né, a gente faz o transplante que pode ser de cadáver. Por que eu botei cadáver aqui? Porque quando você faz intervivo, você pode propor em caso de transplantes maiores, transplantes não, no caso de CHC com critérios maiores. Mas lembrando, como ele vai estar fora de critério, se o transplante não funcionar, ele não vai poder entrar em urgência zero. Então o que a gente usa hoje é a portaria de 2006, que é o critério de Milão, que a gente indica transplante nódulo único até 5 centímetros, ou até 3 nódulos até 3 centímetros. E esse paciente, né, antes de 2006, morriam todos na fila. Todos. Por quê? Porque geralmente são pacientes com child baixo, child A e B. Então, esses pacientes morriam na fila. Atualmente não, eles são, de certa forma, privilegiados. Porque ele começa com mel de 20 na inscrição, em 3 meses já está com mel de 24, em 6 meses está com mel de 29. Então, se você tem um estado que esteja transplantando com mel de entre 20, 21, 24, esse paciente vai transplantar em menos de 3 meses. Então, de certa forma, hoje o CHC foi privilegiado. Tá? Aqui só a portaria que especifica isso um pouco melhor, é de 2006. E assim, existem alguns tratamentos, né, quando você não tem a indicação do transplante, que pode ser considerados como paliativos, né, a alcoolização, o quimiopiodol e a ablação por radiofrequência nas lesões maiores. Se for lesões pequenas, é considerado como terapêutica. Tá? E os tratamentos curativos é a ressecção e o transplante. A dúvida sempre tem que ser respondida a partir daqui. Né? É possível retirar o tumor, prevenir a recidiva e o aparecimento de outros tumores? Então sempre há uma tendência a você transplantar mais. Porque dificilmente você encontra um paciente child A, com pouca hipertensão porta, com nódulo pequeno. Vou dizer, isso aí, se a gente pegar o grupo de CHC, menos de 10%. Tá? E uma coisa que é importante lembrar, que antes do transplante, aí mais uma vez o pessoal da radiologia intervencionista, que além da ablação, além da embolização portal, fazer o procedimento de quimioembolização intraarterial. Por quê? Porque você tem aqui a artéria, vem um microcatéter e faz a embolização e coloca aqui as microesferas e trata localmente a lesão. Além de colocar as microesferas, né, de quimioterapia, você não emboliza, se tira o suprimento vascular, que é principalmente arterial no hepatocarcinoma. Então esse aqui é um dos melhores slides que eu sempre coloco em aula, porque assim eu acho muito bom. Tá? Então assim, a partir de que o CHC ele vai se diferenciando, ele vai tendo um componente vascular trocando um componente portal por um componente praticamente arterial. Aqui que está o princípio então da quimioembolização. Você vai tratar e tirar o suprimento do vaso, o suprimento da lesão, né, do CHC. Mas nem sempre isso é possível nos seus 100%. Então isso aqui é na verdade é um explante. Você pega o fígado transplantado e você vê que aqui tem necrose tumoral para embolização, mas aqui ainda tem área viável. Tá? Então às vezes é necessário você fazer 1, 2 procedimentos de quimioembolização como ponte para o transplante, porque sempre existe o risco, principalmente na periferia, né, de você ter célula remanescente. E aqui acho que é o principal, né, hoje, né, da conduta do CHC, pelo critério lá do PCLC. Você tem lá a fase muito precoce, fase A, fase B, C e D. A D
é praticamente suporte, tá? O avançado, né, o paciente já tem invasão portal, metástase à distância, né, se fazia sorafenib como primeira linha. No ASCO agora de 2000, que foi virtual, já tem uma primeira linha de quimioterapia com 2 drogas, eu não coloquei aqui, mas a sorafenib hoje é considerada talvez como uma segunda linha. O intermediário, que é o paciente multinodular, né, vai fazer uma conduta paliativa, né, uma quimioembolização, né. Quando você tem um paciente com precoce, né, único, uma lesão única, ou menor que 3 centímetros, aí vai depender, aí você vai ter 3 nódulos menor que 3 centímetros, doença associada, sim, vai para ablação, não, transplante. Então assim, é um algoritmo que você usa praticamente muito na prática, né? Lembrando, né, que essas 3 fases aqui são fases curativas, tá? O transplante hepático, a ressecção e a ablação, nesse quadro aqui, ela é curativa. Daqui para cá, a ablação, nessa parte para cá e para cá, ela é paliativa. Lembrando que num CHC fora de critério, por exemplo, um CHC de 7 centímetros, né, você pode tentar fazer a quimioembolização e reduzir essa lesão para 5, para 4, que eles chamam de downstage, e esse paciente entrar no critério para transplante. O mais importante do CHC, que a gente sempre diz, quem faz transplante, não é nem ver o tamanho da lesão às vezes. Você pode ter uma lesão de 3 centímetros, que ele é mais agressiva, tem invasão portal, tem invasão perineural, e o comportamento biológico dela é mais agressivo com uma lesão de 7 centímetros. Então é mais importante você acompanhar esse paciente por 3, 6 meses para ver realmente. Eu já vi paciente com metástase cerebral e óssea com uma lesão de 2,1 no CHC. Foi transplantado, 6 meses depois tinha lesão no corpo inteiro. E já vi paciente com lesão com 7 centímetros, fez um downstage, foi para 4, foi para 3 e o paciente não teve recidiva. Então depende muito do comportamento biológico da lesão, e uma coisa que a gente não faz aqui é o estudo molecular da lesão, tá? Mas lá fora faz. É isso, eu espero que eu sei que eu falei muita coisa, falei rápido, mas parabenizar aí os 10 anos do hospital. Eu estou muito agradecido, eu fui muito bem recebido, continuo sendo muito bem recebido, e toda vez que eu entro no hospital eu me sinto em casa, tá? E assim, esses 10 anos aí, eu só não me arrependo de ter começado mais cedo. Mas a gestão e todos os colaboradores aí estão assim, participando ativamente, e eu espero, como o Fred falou aí, a gente fazer esse grupo aí de gastropatologia, a gente tem essa parte do fast track aí das lesões oncológicas de uma maneira mais, vamos dizer assim, para 2021, mais azeitada e mais próxima de todo mundo. Agradeço aí, gente. Obrigado.